Bom dia a todos, que a paz divina Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje, no último dia do ano, de 2023, nós temos aqui a presença da Solange, trabalhadora da casa de muitos anos, que vai nos falar sobre os trabalhadores da última hora. E antes da gente passar a palavra para ela, como de praxe, a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, na lição 46, no trato com o invisível. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos capítulo 3, versículo 23. Na realidade, esse capítulo de Marcos, antes da gente fazer a leitura do que Emmanuel comenta, é aquela passagem que no templo de Jerusalém, no sábado, havia um homem com a mão mirrada, seca. E aí Jesus cura ele no sábado, então provoca todo aquele alvoroço entre aqueles que ali estavam, por ele estar curando no sábado. Bom, então Emmanuel comenta isso dizendo o seguinte: essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personalidades das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina-os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado do seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isto constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto a seus discípulos novos. Então, Emmanuel nos esclarece, com relação a essa página e essa passagem lá no Templo de Jerusalém, de que a gente não tem a ilusão de que a gente vai convencer essas entidades, como ele mesmo fala aqui, desorientadas ao longo de inclusive mais de uma existência, que essa conversão será de imediato. A gente vê muito isso nas reuniões mediúnicas. Eu frequentei durante 5 anos ininterrupto aqui nessa casa e estou voltando, vou voltar a frequentar. A gente vê muito isso. Às vezes você dialoga com a entidade ali, ela vai embora, mas daqui a um tempo ela volta de novo naquele processo de perseguição. Por quê? Porque mudar coisas que estão enraizadas em nós, seres espirituais, ao longo dos milênios, às vezes leva tempo, demanda tempo. Então essas conversões repentinas assim que teve Paulo, Santo Agostinho, são raríssimas. Nós mesmos demoramos muito a mexer na nossa vida, a mudar em conceitos, a mudar em coisas que a gente traz sectariamente ao longo das nossas existências e que às vezes vão se diluindo devagarinho. Assim a gente vê também com relação às reuniões mediúnicas, esses espíritos dessa natureza. Então, quando Jesus diz como pode Satanás expulsar Satanás, então ele dizia isso com relação àqueles doutores da lei do Templo de Jerusalém que já articulavam, em função daquela cura de sábado, perseguiram e prenderam, porque não admitiam que ele operasse aquelas curas no dia de sábado, que era proibido pela lei mosaica. Ora, mas então o que Emmanuel nos fala aqui é que até nós mesmos não tenhamos a ilusão de que aqueles que trabalham o tempo todo a benefício da causa do bem, que nós estaremos isento dessas perseguições, não. É o tempo todo tentando nos tirar do caminho, nos desviar, fazer com que a gente realmente não siga aquilo que a gente se propõe fazer e seguir.
E nós vemos isso com muita propriedade de nós, os espíritas, né? Não vamos nem questionar as outras religiões, não. Como a gente tem falhas com relação, não só aos nossos procedimentos, não, mas a nossa falta de perseverança, até mesmo com aquilo que a gente se propõe. Então a gente falta muitas vezes às instituições espíritas sem motivo algum. Simplesmente, hoje eu não quero ir, hoje eu estou cansado. E muitas vezes os espíritos estão ali, trabalhando, perturbando, para que a gente realmente não vá. Eu não vou porque eu não gosto da palestra desse título, dessa palestra. E às vezes ali tem uma frase que vai te comover, que vai mexer com alguma estrutura psicológica sua. E muitas vezes a gente deixa por influências espirituais que fazem com que a gente se afaste. Em relação ao trabalho também, a gente vê como as pessoas começam e terminam, e demonstrando essa falta de solidez com aquilo que a gente deveria ser um pouco mais responsável, mais comprometido. Então o trabalho está aí o tempo todo. Mas no último parágrafo, Emmanuel nos dá um alívio quando ele diz: se Jesus foi chamado de feiticeiro, filho de Beelzebub, filho de Satanás, isso constitui, significa naturalmente, né, como ele fala, isso dá um conforto aos discípulos de saber que nós não seremos tratados diferente, não. Por que nós teremos, né, um tratamento diferente do que o próprio mestre teve à sua época? Mas jamais desanimar, porque a nossa tarefa aqui é essa: trabalhar, 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 para que um dia a gente consiga realmente conquistar a vivência no Evangelho de Jesus, de acordo com aquilo que Jesus pregou e que Deus espera de cada um de nós. A duras penas nós sabemos disso. Então, terminando esse ano aí, vamos começar um novo ano, muitas vezes cheio de promessas. Lá na prefeitura mesmo, esses dias nós como eu vi promessa, 2024. Ano que vem, ó, dia 2 acabou essa cumelança aqui, né? O pessoal fala latim toda hora, nós vamos entrar numa dieta ferrada. E eu falei assim: olha, 28 anos que eu estou aqui, que eu escuto essa história, né? Eles estão comendo até hoje, quando começa o ano novo. Então, não faça promessas que realmente você não vai conseguir, não. Não tem que se prometer nada a ninguém, não. Você tem que tentar fazer, tentar melhorar. Esse é o esforço cotidiano de cada um de nós. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que nos ampare, aqueles que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook, a vocês que estão aqui no salão, aqueles que não puderam comparecer, que Ele possa inspirar a nossa querida amiga Solange para esse tema tão oportuno nos dias atuais, que são os trabalhadores da última hora. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento com o seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberto a última palestra do ano de 2023, a palavra da nossa querida amiga Solange. Agradeço imensamente o convite de estar aqui nesse último dia do ano, fazendo uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus. Isso é um privilégio para nós todos, né? Estarmos aqui nessa manhã. Que os bons Espíritos nos ajudem, sobretudo que a luz de Jesus esteja sobre nós, a fim de que possamos compreender bem a lição que Jesus nos trouxe. Está aqui no Evangelho, no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Essa é uma parábola de Jesus, também conhecida como os trabalhadores da vinha, né? E que entra aqui no Evangelho como os trabalhadores da última hora. Então a vinha tem muitas coisas aqui nessa parábola que a gente precisa compreender. Porque Jesus conta uma parábola de um senhor, né, que sai para chamar funcionários para a sua vida. E ele coloca então um administrador, e esse administrador da vinha, então tem o senhor da vinha e tem o administrador da vinha. Esse administrador da vinha vai chamar os trabalhadores, que se reúne numa praça, que era comum naquela época. Não é como hoje a gente distribui currículo. Naquela época as pessoas ficavam numa praça
E aqueles que precisavam de trabalhadores iam lá nessa praça e contratavam o serviço dessas pessoas. Então ele conta que esse administrador vai na primeira hora e chama os trabalhadores, diz: olha, vocês querem trabalhar na minha vinha? Eu vou pagar 1 denário pelo seu dia. E aí eles foram, na primeira hora do dia. Depois eles voltaram, o administrador voltou na terceira hora. Ainda tinha pessoas na vinha, ele convidou: ó, vamos trabalhar na minha vinha. Depois ele voltou na terceira hora, na sexta hora, fez a mesma coisa. Na nona hora, fez a mesma coisa. E foram todos. Então, os primeiros trabalhadores, ele combinou o salário. O restante, ele só convidou para a vinha. Ele não falou sobre o quanto eles receberiam. E aí foram. Quando chegou na última hora, que é a 1ª hora, vamos, imaginando assim, que um dia de trabalho é de 12 horas, então começou na primeira hora, às 6 da manhã, terminaria às 18. Então, na 10ª hora, faltava 1 hora para terminar o dia. Ele volta lá e ainda tinha trabalhadores na vinha. E aí ele diz: mas o que vocês estão fazendo aqui até agora? O dia todo aqui na praça, não é que ninguém nos assalariou. Então vamos lá para a minha vinha e vamos trabalhar. Quando terminou o dia, o administrador foi chamar todo mundo para fazer um acerto. E aí ele começou pelos últimos. E quando os últimos que chegaram na vinha foi acertar com ele, ele pagou 1 denário para eles. Aí os outros que chegaram lá na primeira hora, né? Se ele trabalhou tão pouco e recebeu 1 denário, nós vamos receber mais. É um pensamento meio até assim lógico, né? E aí isso não acontece, porque quando chegou os primeiros trabalhadores, eles receberam 1 denário também, da mesma forma. Aí eles ficaram satisfeitos, começaram a reclamar, né? Não gostaram. Então eles foram lá no senhor da vinha e falou: olha, ele disse que não estava satisfeito, né? Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. E eles dão tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia. E ele responde: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz a mim, dá a este último tanto quanto a ti. E ele termina a parábola, né, com essa passagem que muitos são, essa frase bem conhecida: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quando a gente olha essa parábola assim, a gente tem uma impressão assim de uma certa injustiça, né? Porque, afinal de contas, o trabalhador chegou às 6 horas, trabalhou o dia todo, ganhou 1 denário, o outro trabalhou só 1 hora e ganhou 1 denário também. Então, por isso que é muito importante nós fazermos uma análise mais profunda para compreendermos. Porque quem conta a parábola é Jesus. E Jesus, ele é o representante, o maior representante das leis divinas na Terra. Logo, ele não poderia cometer nenhuma injustiça, nem se enganaria quanto às leis. Nós precisamos compreender bem a parábola para entendermos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz um desdobramento da parábola, comparando os trabalhadores da última hora aos espíritas. Então, isso também é algo que nós precisamos compreender bem, porque senão dá a impressão assim de privilégio. Que nós somos os trabalhadores da última hora. Na parábola eles receberam o salário bom, então nós vamos receber também. Né? Dá uma impressão de privilégio. E não existe nenhum privilégio, muito pelo contrário, o que existe aí é uma grande responsabilidade. Por isso é importante que nós façamos essa análise sim, mais atenta dos ensinos. Felizmente, nós temos os amigos espirituais, os benfeitores da humanidade, que nos inspiram, que nos ajudam, que nos trazem ensinos através dos livros e que nos levam a entender melhor a parábola. Então, nós vamos iniciar essa análise porque existe aqui uma primeira figura que a gente vê na parábola é sobre a vinha. E na época de Jesus era muito comum essa vinha.
E o próprio Antigo Testamento tem várias imagens, explicações sobre trazendo à tona essa vinha, né? A importância dessa. Então nós vamos entender primeiro essa palavra. Por que utilizar a vinha? Né? Por que a vinha? Então nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, porque isso não é de hoje, né? Sempre se utilizou essa imagem da vinha, desde o Antigo Testamento. E o Espiritismo não fez diferente. Olha o que os Espíritos diz lá em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos. Prolegômenos é como se fosse um prefácio, né, do Livro dos Espíritos. Então, lá em Prolegômenos, olha o que ele diz: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Cepa, um galho da videira. E pensamos na vinha, né? Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Então, elementos materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito. Porque aqui na materialidade, tudo com o tempo se transforma, morre, estiola, acaba, o contrário do vinho. O vinho é o contrário. Quanto mais antigo, melhor. Então, por isso é que eles trazem esse símbolo da vinha, porque ela é o melhor símbolo da criação do Criador, a criatura e o Criador, representados aqui na Terra, como algo que com o tempo só melhora. Aí nós vamos ver isso que na evolução do espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que tensicia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que é somente pelo trabalho que o corpo e o espírito adquirem conhecimentos. Por isso a imagem da vinha. Lá na questão 196 do Livro dos Espíritos, ele vai nos trazer essa imagem ainda de uma forma mais forte, quando ele diz assim, olha, o suco da videira, encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração no suco da videira. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas que lhes alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. Então veja bem, na medida que nós vamos encarnando, nós vamos deixando para trás algumas matérias estranhas e vamos purificando nossas almas. De tal forma que quanto mais encarnações tivermos, nós vamos nos purificando cada vez mais, até encontrar um nível de evolução espiritual que nós sabemos dos espíritos felizes. E é assim que vamos nos depurando, né? Por isso a imagem da vinha, da cepa, da videira, do licor, porque ele no nosso mundo material é o que melhor traz essa ideia da criação, do Criador, né? Muito bem. Então nós entendemos um pouco sobre a vinha. Agora vamos entender um pouco sobre as horas, né? Porque também ele fala a primeira hora, terceira, a sexta, a nona, a undécima. O que são essas horas? O que representam essas horas? Então, assim, os ensinos de Jesus, de uma maneira geral, tem vários ângulos de análise. E se a gente for fazer uma análise dessas horas, tem várias formas da gente analisar, pensar, refletir sobre o que pode representar essas horas. E essa é a beleza do ensino de Jesus.
né? É como o diamante que tem várias faces, né? E você olha, você vê cada uma, mas o todo continua integralmente, não destoante, né? Ele continua íntegro. Então, assim é os ensinos de Jesus. A gente pode fazer as análises, porém todas elas conservam a essência, que é as leis divinas. Muito bem, então, o que pode representar as horas? Vamos pensar primeiro, nós podemos pensar que essas horas podem representar uma encarnação do Espírito, né? Uma encarnação, a vida atual que nós temos, uma encarnação, uma única, né? Podemos pensar nisso. Então, assim, dentro dessa encarnação tem pessoas que foram chamadas para vir lá no início da sua vida, né? Às vezes até nasceram dentro do Espiritismo, né? Tem pessoas, eu nasci dentro do Espiritismo. Então foi chamado lá desde as primeiras horas. Outros foram entrando gradativamente. E tem outros que chegam de última hora. São os novatos que estão chegando agora. Então, às vezes, a gente olha e diz, mas eu tenho 50 anos de Espiritismo. Beleza, mas o que representa isso? Então, a gente sempre tem que olhar. A quantidade é uma coisa, a qualidade é outra. Às vezes, nós temos muito tempo de Espiritismo, temos muito conhecimento, mas como é que foi a aplicabilidade desse conhecimento? Então, é a qualidade. É algo que a gente precisa prestar atenção, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante um pouquinho. Então, podemos ser, assim, as encarnações, uma única encarnação, mas pode ser também as diversas encarnações do Espírito. Nós, no Livro dos Espíritos, Kardec traz sobre os hebreus, que foram os primeiros convidados para vir. E depois, foi vindo, até chegar aos espíritos, os últimos convidados para vir. Por isso, a comparação. Então, assim, sempre observando a quantidade e a qualidade do trabalho realizado. Então, tem os primeiros lá, né? E a Kardec traz aqui, né, uma história sobre os hebreus, como que eles fizeram com a mensagem do Cristo, que eles foram lá os primeiros a serem chamados. E como que durante a história da humanidade esse ensino do Cristo foi sendo visto, analisado, refletido e vivido por nós todos na história da humanidade. Depois, também, nós podemos pensar nessas horas como os períodos de evolução da Terra. Então, nós vivemos hoje um período da última hora. Né? Então, são os períodos, nós vivemos lá no início, agora nós estamos num período de expiações e provas. E nós estamos vendo que, segundo os Espíritos, nós estamos num momento de transição, num momento em que estamos vivendo as últimas horas desse ciclo. Então, nós estamos vivendo hoje a era da matéria e nós vamos entrar no ciclo, a era do Espírito, onde haverá uma maior conscientização nossa para as realidades espirituais. Bem diferente do que nós vemos hoje no nosso mundo. Ainda as nossas ideias muito voltadas para a materialidade. E nós teremos um momento, então, estamos no final desse ciclo, entraremos num novo ciclo, onde a era do Espírito vai sobrepujar todas as nossas ações, né? Então, também é uma forma de nós vermos isso. E um momento de maior consciência. Então, o importante que nós estamos vendo, né, não é tanto assim quando que nós despertamos para a mensagem de Jesus. Quando foi? Foi na primeira hora? Foi na terceira, na nona, 10? Não é tanto quando, mas o que nós temos feito a partir desse despertar. Isso é que é a importância da mensagem. Por isso que ele fala dos últimos que foram convidados e foram presenteados com a mesma quantidade
foram trabalhados, receberam do Senhor da vinha o mesmo salário dos outros. Porque aí entrou o devotamento, o empenho, o esforço, né? Uma série de coisas. Assim, não é tanto quando foi chamado, mas o que foi feito a partir do despertar. Sempre a qualidade em relação à quantidade. Nós vamos ver no livro, no livro Refúgio, uma mensagem de Emmanuel refletindo a lição, que ele vai falar exatamente sobre isso. Então ele nos diz o seguinte, refletindo sobre a lição de Jesus quanto aos trabalhadores últimos, que seriam os primeiros no reino dos céus, recorramos às imagens mais simples na esfera da natureza. Então, imaginemos na vida terrestre vastíssimo vale, em que se confundem velhas experiências inferiores. E mentalizemos o salário celeste como sendo o tesouro de luz no pináculo de uma montanha. Nós estamos aqui, né, no vale, nas nossas lutas, no trabalho da vinha, e o salário está lá no cume da montanha. É preciso que a gente suba a montanha para adquirir o salário. Sempre no trabalho espiritual é assim, né? É preciso, às vezes, da nossa parte, um esforço. Nós não vamos ganhar nada de graça, é preciso que haja esforço de nós todos, a fim de que possamos adquirir o salário celeste. Então ele faz essa comparação. Nós estamos aqui no vale, vivemos as injunções da matéria e vamos subir as montanhas para poder receber lá no cume o salário de luz celeste. Aí o que acontece? Convidados os primeiros servos à instrução, difícil para a conquista da divina riqueza, a gente sabe que é difícil, né? Não tem nada fácil, porque nós teremos que nos renovar. E a renovação íntima, ela é trabalhosa para nós. Então é por isso que ele fala aqui que a instrução é difícil, e é mesmo, né? Eis que de início preferem explorar os recursos auríferos nas faldas do monte, contemplando e negociá-los. Então assim, nem bem começou a subir a montanha, já se distrai. Com o quê? Com as coisas dessa natureza material. E isso acontece conosco todo dia. Às vezes a gente faz 2024, eu vou fazer assim, e traça roteiro, eu escrevo todo ano. Livros que eu preciso ler, coisas que eu preciso melhorar, a gente faz isso, né? Aí o que acontece? As distrações do caminho. Aí começa o ano, aí começam as distrações. É os problemas, a dificuldade, a doença. E a gente se distrai. E lá no final de 2024 a gente vai olhar para ver, deixa eu ver se eu consegui alguma coisa. Mas o ano todo eu fiquei distraída, então como é que eu vou conseguir algo, né? Então essas distrações é que ele trata nessa lição. Então esses primeiros eles vão preferir explorar os recursos auríferos. Aí são os problemas naturais da materialidade. Chamados os segundos, começam a subida. Até vão, né? Contudo, impressionam-se adiante dos deslumbramentos da fauna e da flora. Aí começa a ver, começou a subir, né? Começou a ver a natureza, a flora. O que eles fazem? Resolvem parar. Construindo celeiros que lhe assegurem saciedade e conforto. Sempre o quê? A distração para os problemas da materialidade. O nosso pensamento,
A nossa vontade é que a gente busque a nossa iluminação, o salário celestial que está lá no cume da montanha. Entretanto, nos distraímos na caminhada, na jornada. E isso nós temos feito há diversas encarnações, essa não é a primeira. Então, por isso é que precisamos prestar atenção. Orar e vigiar é vigiar mesmo, porque senão a gente se distrai e com muita facilidade. Trazidos os terceiros, ao invés de realizarem a ascensão, consagram-se a indagações fasticiosas e indébitas em torno da montanha Ciclope. A montanha muito alta. É tudo muito difícil, né? Eu estou muito cansado. O peso da doença não me permite mais. É a idade, né? Que a gente vai, então, fazendo essas indagações fastidiosas, né? Monótona, cansativa e indevida, né? Em torno dessa montanha. Permanecendo no mesmo nível. Se a gente começa a reclamar, pode ter certeza, parou aí. Nós não vamos caminhar mais, nós vamos dar uma parada. Porque a reclamação nos segura mesmo no ponto onde nós estamos. A gente vai evitar, não vai conseguir subir. Nós vamos permanecer no mesmo nível, como diz Emmanuel aqui. Os últimos trabalhadores convocados, porém, não se demoram no egoísmo e na distração. Não se demoram no egoísmo e na distração. Consideram o objetivo, esquecendo dificuldades e sacrifícios, rasgam o precioso trilho vertical entre a base e o cimo, adquirindo, como é justo, antes dos companheiros o tesouro de claridade eterna que lhes enriquece o espírito. André Luiz nos traz em diversas obras espíritos que viveram uma encarnação e se iluminaram nessa encarnação. Mas é um espírito iluminado, milenar, já viveu muito. Muitos deles não, viveram muito sim, porém se iluminaram numa única encarnação. Vários exemplos pelo André Luiz nos traz. Então, Emmanuel também nos traz nos seus romances, né? Emmanuel nos traz vários nos romances de pessoas que se iluminaram fazendo o seu trabalho do dia a dia, cuidando da família, da casa, do seu trabalho, do seu dia a dia, e quando desencarnam, é o espírito iluminado, né? Então, é isso que a gente precisa estar atento. O apontamento do mestre recorda nossas responsabilidades para com o tempo. Então, é isso, é muito mais responsabilidade do que privilégio, o tempo. Nós somos os das últimas horas, os convidados, então nós temos pouco tempo, precisamos fazer o trabalho bem feito, né? Ninguém é chamado a explicar, além do mundo, quantos princípios teóricos abraçou em matéria de fé. Então, o conhecimento aqui, gente, tem pouca importância, mas é constrangido a esclarecer quanto de bem realizou com uma religião que lhe clareava o caminho. Então, a religião que clareava o caminho, quanto de bem que foi produzido a partir do nosso despertamento. Se desejas atingir a luz e a alegria, a paz e a felicidade, depois da experiência corpórea na carne, repara o que fazes do tempo e dos recursos que o céu lhe confiou. Esse tempo e esse recurso, Emmanuel vai desenvolver numa página que se chama Chamamentos, que nós vamos ver mais adiante, né? É o tempo e o recurso que o céu nos confiou. E aí nós vamos ver... auxilia a ti mesmo auxiliando os outros e fazer o melhor que nos é possível. A paz verdadeira só nascerá no dever bem cumprido nos ditames da consciência, nos diz Emmanuel, né? Então, gente, nós vamos lembrar, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, que às vezes a gente pensa, mas eu
né? Vou viver aqui quantos anos? Né? Porque às vezes eu vou viver 50 anos, aí é pouco tempo, 60, mas tem gente que vive 100, então, poxa, tem bastante tempo para fazer. Né? E aí nós vamos ver exemplo de espíritos que viveram muito pouco e que fizeram muito. Eurípides Barçanufo foi um deles. Eurípides Barçanufo desencarnou muito cedo, aos 38 anos, se não me engano, ele desencarnou. Mas foi uma vida cheia de realizações. Um espírito altamente comprometido com o bem coletivo. Trabalhou desde criança pela família, porque era uma criança com poucos recursos, era uma família de poucos recursos, então ele trabalhou desde criança para auxiliar a família nesses recursos materiais, e ele não pôde estudar, que na época era um pouco complicado isso, mas ele era um autodidata, ele era um espírito que ele aprendeu muito, ele lia, e daí ele começou a dar aulas, ele fundou o Colégio Allan Kardec em Sacramento, ele fundou o Centro Espírita, ele como vereador, ele trabalhou muitíssimo pela cidade, trouxe uma série de inovações, então, assim, uma vida muito farta de benefícios ao próximo em poucos anos. Eu sei também, às vezes a gente pensa nessa quantidade de tempo, né? Mas nem sempre também essa quantidade de tempo é o suficiente, vai depender muito de como a gente faz. Às vezes a gente pensa também no livro Pensamento e Vida, a Emmanuel tem um capítulo que fala sobre o trabalho, e ele faz uma diferença entre o trabalho, ação, e o trabalho-serviço. O trabalho-ação é aquele que modifica o meio. E o trabalho-serviço é um trabalho de devotamento, um trabalho de desenvolvimento do ser. Então, às vezes, nós estamos numa tarefa, até na casa espírita, né? Estamos numa tarefa na casa espírita, na sociedade, nossa casa, trabalhamos bastante, né? Mas assim, é o trabalho-ação ou é o trabalho-serviço? Porque o trabalho-ação ele vai ajudar o meio, o ambiente. O trabalho-serviço vai ajudar nós. Vai fazer crescer o ambiente ou vai fazer crescer nós interiormente. Então, às vezes, nós nos colocamos diante de muitas tarefas, muitas coisas para fazer, mas esse trabalho que nós estamos fazendo está modificando o meio, mas não trabalha a nossa intimidade, o nosso ser. E o ideal não é isso, o ideal é que nós trabalhemos interiormente. E isso não acontece só no plano material, não. No mundo espiritual também acontece. Espíritos que estão em grandes trabalhos nas costas terrestres, mas é um trabalho que modifica o meio, mas não está trabalhando a sua interiorização, não está trabalhando o seu eu interior. E no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz traz um exemplo para nós, disso que nós estamos falando, que é a qualidade e a quantidade do serviço. Né? É sempre isso, quantidade e qualidade. E ele nos traz aqui a história do irmão Botuso. Esse espírito, ele tinha pouco tempo que ele estava desencarnado, ele estava no mundo espiritual há 10 anos, pouco tempo que ele estava desencarnado. E ele, quando desencarnou, ele era um médico, desencarnou muito cedo, aos 50 anos, deixou a esposa com 2 filhos, já em idade colegial. A esposa tinha 36 anos e ele desencarnou vítima de uma pneumonia. Tinha muito conhecimento da medicina, logo percebeu a situação da doença e viu que existia poucas possibilidades. Então, durante o período que ele foi médico, ele trabalhou com classes abastadas, então ele tinha dinheiro, tinha muitos recursos, tinha uma vida muito material, muito promissora, de muitos bens. E ele, então, nada disso adiantou, porque devido ao estado dele, não teve jeito e ele desencarnou. Então, chega no mundo espiritual,
ele passa, né, por aquela fase que a gente já conhece, que o espírito passa, uma peregrinação na crosta terrestre, passando por várias etapas desse caminhar, até que ele chega na casa transitória de Fabiano. E lá ele começa como ele era médico, ele estava ainda muito ligado à matéria, ele possuía um conhecimento muito grande da medicina. Tanto que quando André Luiz vai visitar a sua sala, ele fica encantado da quantidade de escultura que existia dos órgãos do corpo humano, do sistema neurológico construído na altura de um homem mesmo, com todas as suas particularidades. Encantado ele ficou com aquelas imagens que ele via. Então, ele possuía muito conhecimento da medicina. E aí ele foi utilizado nas tarefas que existiam ali. Dali ele começou a desenvolver tarefas, depois dele passar por esse período, foi desenvolvendo tarefas e ele trabalhava muito. Ele ajudava os espíritos recém-desencarnados que estavam passando por dificuldades terríveis, processos obsessivos, eram crianças que estavam também em situação difícil, eram os dementados. Então ele trabalhava muito. E aí ele teve um encontro com o André Luiz, quando o André Luiz vai visitar essa casa, porque eles foram chamados, nesse livro, os obreiros, é André Luiz, o Padre Hipólito e Jerônimo, que é o coordenador da excursão. Eles vão passar 30 dias aqui na Terra para auxiliar 5 pessoas que iriam desencarnar. E aí eles passam pela casa transitória, né, antes de vir para a crosta terrestre, antes de vir exatamente para os locais. E ele, então, tem esse encontro com esse irmão Gotuso. E André Luiz começa a conversar com ele e ele conta a história dele. Ele conta que ali tem 20 anos que são 2 administradores que administram aquela casa transitória. Né? 2 é a irmã Zenóbia e o irmão Alba. E eles se alternam de ano a ano. Então, o coordenador ele tem 1 ano de férias. 1 ano de férias. E aí fica o outro. Aí depois volta. Então, tinha 20 anos que eles faziam isso. E nesse 1 ano de repouso, eles vão para mundos mais evoluídos, mundos maiores, mais elevados, onde eles vão estudar, eles vão retemperar suas energias, eles vão se preparar para retornar para os trabalhos que são pesadíssimos na área da crosta terrestre. E ele até fala, né, que a gente acha que vai chegar lá e vai encontrar um trabalho tranquilo, né, que a gente vai... Não existe trabalho tranquilo nessa parte da Terra, é trabalho duro mesmo. E aí, então, ele vai contar para ele que está também... O André falou assim, mas e você? Está aí trabalhando, você também não tem repouso? Tem repouso. E você vai para os mundos superiores também, para retemperar suas energias? Não, por enquanto eu não posso. Segundo os regimentos da casa, eu ainda preciso ficar por aqui, por enquanto. Mas no futuro eu poderei ir. E onde que você passa? Eu vou para os campos. Ele fala onde que ele vai para se retemperar e tal. Mas por quê? Por que você não pode? Você trabalha tanto, a gente vê tanto trabalho. Se você precisar de uma ajuda, né? Eu falo, pode contar com a minha humilde colaboração. Eu vou pedir lá no alto para você. E ele diz que ele não conseguia ir, porque ele estava ainda ligado às coisas da matéria. A esposa havia contraído segundas núpcias com seu primo, Carlos. E esse primo, ele sempre olhou com maus olhos a vida, né, de inveja, os olhos de inveja para a vida desse irmão Gotuso. Então, ele logo que desencarnou, ela construiu segundas núpcias e estava no nascimento do 2º filho desse casal. E ele falou que nas suas peregrinações lá, ele retorna ao lar. E quando ele chega lá, ele fica desorientado, porque os 2 filhos dele que estavam em estado colegial
estava completamente perdido na vida. E ele, então, não consegue se desvencilhar disso. Esse sentimento, esse apego a essa vida estava segurando ele ali. Aí é quando ele recebe a visita da mãe, né? Tem uma história toda por trás dessa visita, né? Porque a mãe é um espírito muito evoluído, então para ela se comunicar ela precisa da irmã Luciana, que era da casa transitória. É uma coisa interessante até da gente fazer uma análise, porque os espíritos superiores, até do mundo espiritual, para se comunicar com uma esfera mais inferior, ele vai precisar de um medianeiro. Então ela diz para ele o seguinte: meu filho, serei breve. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. Desprenda-se das ideias antigas. As concepções inferiores do nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Veja como as nossas concepções das coisas, do mundo, da vida, elas se cristalizam de forma que não permite a luz do entendimento. E nós ficamos ali cristalizados. Nessa imagem, Joana de Ângeles fala de espíritos no mundo espiritual que se cristalizaram nessas situações, e às vezes é preciso do choque anímico através da mediunidade para que o espírito desperte. E às vezes nem isso, é preciso o choque do quê? De uma segunda, de uma próxima, de uma outra reencarnação. É o que acontece com o nosso irmão Gotuso. Ele vai precisar reencarnar para ele conseguir tirar essa cristalização da alma, para ele conseguir ver com mais claridade e continuar o caminho de ascensão. Olha como que nós nos paralisamos nesse caminho de subida, né? Então ele nos diz o seguinte, ela diz o seguinte: escute, meu filho, como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? Gente, repouso, ele trabalhava muito. Como é que podia dizer que ele estava de repouso? Então, perante as necessidades do espírito, ele estava de repouso. Por quê? Porque ele trabalhava o meio, como diz Emmanuel. Ele não trabalhava o ser. Ele não se trabalhava interiormente. Então, ela traz essas lições, né, de importância muito grande para a gente fazer essa reflexão em torno da quantidade e da qualidade. E no livro, eu quero chamar a atenção aqui sobre essa questão do apelo, né? Nós falamos dos recursos que Deus nos oferece, de como que nós precisamos nos modificar internamente. Então, é isso mesmo, é olhar para nós, é observar onde que nós precisamos nos melhorar e fazer esse serviço. Porque senão a gente vai ficar desse jeito, encarna e desencarna. O irmão Gotuso teve que reencarnar, ele reencarnou como neto do Carlos, que era o pai, né, que tomou o lar dele, que ele não conseguia compreender, apesar da mãe chamar a atenção dele para isso. Ele precisou reencarnar como neto para ele conseguir dar a esse avô a afeição, o carinho, o respeito e esse sentimento burilar, aquela ideia antiga dele. É isso que a reencarnação faz conosco. Às vezes ela nos coloca frente a frente com os nossos desafetos do passado, que é para reconstruirmos as relações de amor e de afetividade. Não porque isso é o mais importante, é porque isso segura a nossa marcha. Isso é muito importante. Mas se a gente não faz esse trabalho
nós ficamos presos. Então, quando nós estamos diante de uma provação, a gente, nos diz o Evangelho, a gente deve olhar para essa pessoa e pensar, um de nós errou no passado. Um de nós errou no passado. Então, agora está na hora daquele que já acordou para as leis divinas, para os ensinamentos de Jesus, refazer essa relação. Como que a gente vai fazer isso? Com um devotamento mesmo. Ah, mas eu estou cansada, eu faço, ninguém. Continua fazendo. Continua fazendo. Porque é o devotamento. Aqueles trabalhadores lá da primeira hora, faltou devotamento. Porque senão eles não teriam reclamado do salário. Ter chamado na primeira hora, ter sido convidado na primeira hora para o trabalho com Jesus na vinha, compartilhar com Jesus esse trabalho, já é um privilégio. Só isso já é motivo de satisfação e de alegria. Então não deveria estar reclamando. Se está reclamando é porque não teve aí o devotamento. Então é isso. Os apelos, aí nos diz Emmanuel nessa página, os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalos, sem ruídos. É a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. Dureza do coração, a gente vê isso a todo momento. Está nos convidando o quê? Piedade. Piedade, por quê? Porque nós nos entendemos, nós já entendemos que nós somos espíritos imortais e que a nossa vida atual vai trazer para nós os benefícios na vida futura se nós trabalharmos em nós o autoconhecimento, o desenvolvimento espiritual, a espiritualidade, a nossa ligação com o Criador. Quanto mais forte essa ligação com o Criador, mais feliz será a nossa encarnação. Porque às vezes a gente pensa que na próxima encarnação a gente vai ter uma vida tranquila. Não, nem sempre. Nem sempre. No mundo de expiação e prova é possível você ter uma vida tranquila. Mas você vai ter a paz interior. Que diante de qualquer circunstância, vamos ficar tranquilos, vamos ficar em paz. Tem um momento que a irmã Zenóbia, lá nessa casa transitória, começa um barulho, um vozerio, uma gritaria, a irmã Luciana aparece, senhora, está começando os barulhos, vamos orar. A irmã Zenóbia disse, quando iniciou o dia, eu fiz as minhas orações. Nós fizemos os nossos votos ao Senhor. Vamos confiar na presença do Senhor e vamos fazer a nossa parte. Ou seja, não precisa mais orar, você já orou no início, então agora confia no Senhor e trabalha. Eu lanço a trabalhar. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, o que pode ajudar, vamos fazer, e confiando que o Senhor está conosco. Então é isso, né? É a gente, diante da situação, das dificuldades, é isso, olha. Entreguei para o Senhor, então agora eu estou em paz. Vou fazer a minha parte, vou trabalhar, mas eu tenho certeza que o Senhor vigia cada ação dessa. Então, é a dor que te pede reconforto balsamizante. É o que mais nós vemos hoje, é a dor, né? Então, ela nos pede o quê? O reconforto, o auxílio, né? É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão, com absoluto esquecimento do mal. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. Isso é uma palavra que foi dita de forma equivocada, uma atitude equivocada. Então a gente precisa ter uma forma de auxiliar, de lançar uma luz, né, sobre isso. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção da harmonia. Discórdia, eu vou entrar na discórdia. Se eu sou um trabalhador da última hora, eu vou trabalhar para a harmonia. Então aqui, a voz do mestre vibra no santuário doméstico, na oficina que te confias a conquista do pão. Então,
A voz do mestre vibra dentro do lar, no seu trabalho, no templo da tua fé religiosa, na via pública. Fala-te de 1000 modos diferentes, nos amigos, nos parentes, nos companheiros e nos desconhecidos que cruzam os teus passos pela primeira vez. Levanta-te cada manhã e prepara-te a acústica da própria alma. É preciso ouvir. Se a gente acorda e liga o automático, nós não vamos ouvir. Aí a gente faz tudo no automático. Vai trabalhar, volta, almoça, cuida da casa, cuida do jardim, tudo no automático. É o piloto automático ligado. Aí nós não vamos ouvir a acústica da alma. Ele está dizendo que é preciso preparar a acústica da própria alma, a fim de registrares as sugestões. As sugestões. Às vezes, no comportamento do outro, eu vejo algo que acontece comigo também. A pessoa faz alguma coisa e eu fico horrorizando com aquilo. Então, por que aquilo mexeu tanto comigo? Peraí, será que eu sou assim também? Começo a fazer uma análise. Porque nós nos cristalizamos na nossa forma de agir, de ser, de pensar, e a gente não consegue sair disso. Então, nós vamos ficar rodando nisso. Quantas encarnações nós vamos ficar rodando nisso? Né? Então, é preciso que a gente observe o outro e pense em nós. Né? É isso que nós precisamos fazer. Chamamentos à ação digna, à sublimação dos sentimentos, ao dever bem cumprido e à atitude reta de consciência. Em breve te elegerás, escolhido para concerto dos servidores divinos na glória superior. Então é preciso, esse é o caminho. Ação digna, sublimação dos sentimentos, dever bem cumprido e atitude reta de consciência. Agir conforme a nossa consciência. Porque a nossa consciência fala das leis divinas que estão registradas em nós. E às vezes agir conforme a nossa consciência é bem difícil. Porque muitas vezes nós teremos que abrir mão do egoísmo. E teremos que renunciar. Então é preciso que a gente faça esse exercício. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que Emmanuel diz que a subida dessa montanha é difícil. Não tem nada fácil. A gente vê aí na natureza, Deus nos deu o sol para todos, a chuva, tem as sementes, tem a terra, mas se a gente quiser comer, nós vamos ter que trabalhar. Trabalhar para plantar, trabalhar para comprar, vamos ter que trabalhar. Então existe o esforço, existem os recursos, mas existe o esforço nosso. Em verdade, o dono da vinha, que é Deus, convida os operários à sementeira e da seara, indistintamente para o trabalho comum. Ele convida todo mundo está convidado. Não existe prerrogativas para esse ou aquele filho. Esse nasceu nessa religião, esse nasceu na outra, esse nasceu nesse país, o outro. Não, todos são convidados para o trabalho na vida, indistintamente. E a gente vê isso em várias parábolas de Jesus, como que Deus convida indistintamente a todos. Lembra da túnica nupcial? É preciso vestir a túnica nupcial. Você vai ser convidado para o banquete, todos vão ser. Mas e a túnica nupcial? Você já possui? Né? Então é isso. Muito bem, indistintamente. Entretanto, o esforço e o devotamento, a boa vontade e o sacrifício do cooperador são as forças que se destacam para a eleição do que deve e pode erguer-se. Olha isso, é preciso então o quê? De nossa parte, esforço para vencer as nossas dificuldades interiores, né? As nossas dificuldades, mudar a nossa visão de vida, sermos flexíveis diante das situações do mundo. Né? Eu estou cristalizada num determinado sentimento.
Eu tenho uma determinada forma de ver o mundo. Então eu preciso ler. Vamos ler sobre esse assunto. Vamos ver outras pessoas que pensam diferente. Vamos analisar para mudar a concepção de ver, se for o caso, né? É preciso que a gente esteja nesse trabalho sempre, de esforço, devotamento, boa vontade, sacrifício. Sacrifício é uma palavra-chave para nós, porque tudo que nós abandonamos de ruim que existe em nossas almas, de imperfeições que existem em nossas almas, nós só o fazemos pelo sacrifício. E sacrificar o egoísmo e o orgulho é muito difícil para nós. O egoísmo, nos diz os Espíritos, que ele é filho do orgulho. Veja bem. Então, o orgulho nos coloca numa posição como se nós fôssemos mais importantes do que os outros. Mas não somos. É pura ilusão de nossas almas, né? Que precisa ser destruído em nós, a fim de que possamos desenvolver a fraternidade universal, que é exatamente o que vai nos levar a subir o cume da montanha. Nós só conseguiremos subir o cume da montanha se nós desenvolvermos em nós a fraternidade universal. E ser fraterno com os que pensam como nós, com os nossos familiares, com os irmãos da nossa crença, é mais fácil. Mas sermos fraternos com os diferentes, aí sim é um momento especial para o nosso acordar. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê ânimo, coragem, fé, para que a gente possa fazer essa viagem interna, que não é nada fácil, mas verificarmos em nós o que precisa mudar, e mudar. Eu não posso continuar o próximo ano sendo a pessoa que eu sempre fui. André Luiz diz que se a gente for a mesma pessoa durante um ano, nós estamos parados na nossa evolução espiritual. Então, precisamos fazer essa reflexão, pedir aos bons espíritos, porque eles nos auxiliam, para que a gente possa entender melhor essa lição, compreender, trazer para dentro de nós e vivenciar essa mensagem. E isso, só Jesus, que é o administrador da vida, é que pode nos auxiliar. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações, nossas consciências, e que 2024 seja esse ano de iluminação interior para nós. Agradecemos muito a Solange, né? Então nós vemos que o esforço é grande, possível de ser realizado, e a hora é agora. Não há mais tempo, né? Lembrando a vocês que as nossas atividades estão no quadro de lá fora, um banner lá fora. Quarta-feira que vem, o Carlão, né, Carlão? Tem um ponto de vista? Ou você vai mudar? É esse mesmo? Uhum. Porque o Carlão, esse mês de janeiro, já andou na escala, né? Para cima e para baixo. Trocou com o Hamilton, depois trocou com o Luiz, então o Carlão já andou na escala aí para tudo quanto é lado, mas quarta-feira, então, agora é o nosso querido Carlão, ok? Às 19h30. Agradecendo a vocês todos aqui presentes no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, durante todo esse ano de trabalho realizado aqui na casa, direto, indiretamente, né, os nossos votos realmente, como diz a Solange, de muito trabalho ano que vem também, né? Eu costumo desejar sempre 3 coisas: paz, saúde e trabalho. Todas as 3 elas estão interligadas, né? E é o que a gente precisa realmente fazer. E depois da prece, aqueles que tiverem necessidade de passar a guarda no salão, os passistas em condição se dirigem, aquele lanchinho tradicional lá fora, ok? Mais uma vez a casa agradece a todos vocês esse mais um ano em que nós conseguimos vencer aí as dificuldades, as limitações, e conseguimos passar esse ano, como disse a Solange na sua fala final, não igual a 2022, né? Mas, e que 2024 também, conforme o desejo dela, a gente produza mais do que 2023, para que a gente não fique estacionado, como ela muito bem lembrou. Então agradecemos a Deus as oportunidades de estarmos aqui nesse último dia do ano, pedir a Ele que abençoe a todos nós, esse 2024 que está aí batendo as nossas portas,
para que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente pretende no caminho do bem, do amor e da paz, sobretudo. Então vamos encerrar a segunda parte, levando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Solange, que ela possa continuar sempre com a gente, como sempre fez. Que Jesus, na sua infinita bondade, ampare a sua família, todos os familiares aqui representados. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, então, nós encerramos a primeira parte, partimos para a segunda parte na Câmara de Paz. Muita paz a todos e, novamente, um feliz 2024.